Eles são apenas crianças. Essa é a justificativa de muitas pessoas que são contra a redução da maioridade penal, imaginando que os jovens assassinos são imaturos e facilmente influenciáveis. Na posição de testemunhas estão as famílias que perderam parentes, vítimas de assassinatos cometidos por menores, e os criminosos que utilizam os pequenos como ferramenta de seus atos, já sabendo que eles irão apenas para instituições de reeducação. A questão vem sempre em pauta quando acontecem episódios de violência sem grandes mudanças nas leis, e juntamente com a ficção, acabam servindo de mote para discussões em sala de aula. Há bons exemplares no mercado de vídeo mundial, como o francês Ils, 2006, de David Moreau e Xavier Palud, o agonizante The Girl Next Door, 2007, de Gregory Wilson, baseado num romance de Jack Ketchum, inspirado em fatos reais, e o sensacional Eden Lake, de James Watkins, lançado em 2008. Talvez pela minha experiência como professor, o filme tenha uma carga emotiva mais intensa, mas é improvável que qualquer espectador não se sinta incomodado durante seus 91 minutos. Não é de estranhar que o longa tenha recebido boas críticas, mesmo quando algumas apontam os clichês que consomem a primeira parte da produção. Aqueles que não gostaram do trabalho de Watkins disseram que o roteiro é tendencioso por apresentar como culpados os pais, generalizando as atitudes dos que vivem no interior das pequenas cidades inglesas, embora não deixem de qualificá-lo pelas cenas de tensão e suspense. Fica a critério de cada um identificar as influências negativas que conduziram um grupo de adolescentes a cometer uma violência exagerada contra um casal apaixonado, ou simplesmente assisti-lo como um thriller fantástico, sem antecipar julgamentos. 100. Saída traz uma professora de educação infantil, Jenny Kelly Riley, e seu namorado Steve Michael Fassbender, num momento de descontração particular, num piquenique à beira do belo lago inglês, Eden. Apesar das situações não serem favoráveis, o lugar fechado, as pessoas da região parecerem pouco amistosas, eles resolvem acampar assim mesmo, enquanto notam nas proximidades uma pequena gangue de adolescentes farreando com seu cão Bonnie. Se imaginassem o porquê desse nome, provavelmente iriam antecipar uma terrível surpresa. Uma noite tranquila, com alguns sons estranhos nas redondezas, mas nada que atrapalhe a diversão até o dia seguinte, quando os alimentos estão infestados de insetos e o cachorro começa a incomodar. Ao sair para o café da manhã num restaurante, mais pistas antecipam os problemas futuros. O pneu do carro foi furado por um vidro da garrafa de cerveja que os jovens consumiam. Steve resolve reportar aos pais dos garotos, mas já nota o estilo agressivo do pai, obrigando-o a fugir pela janela do quarto antes de ser notado. Ainda assim, o casal volta ao lago para aproveitar outros momentos a sós, tendo mais dores de cabeça com o sumiço da chave do carro e o veículo na posse dos garotos. A tensão aumenta quando Steve encontra os jovens num acampamento e, durante uma discussão e início de briga, mata acidentalmente o cachorro. Assim, o pesadelo se desenvolve, com perseguições pela mata, sequências de torturas e agressões, desespero e a transformação de todos os envolvidos em selvagens e assassinos frios. Se o roteiro de Watkins é previsível na primeira metade, com a repetição de cenas já vistas em inúmeras produções do estilo, não se pode dizer o mesmo da segunda parte, quando o horror se torna sinônimo de sofrimento numa luta desumana pela mata densa. O autor mostra que nem todos ali são ruins, apenas jovens influenciados negativamente pelo líder da gangue, Brett Jack O'Connell, que pede que a única garota do grupo filme as facadas e os ferimentos como forma de incluir todos os presentes no crime. É ele que conduz o time do Adam,
James Gundy, há atitudes ruins para inseri-lo na tribo, fato comum no meio juvenil. Porém, torna-se mais uma vítima quando o pai entra em cena para comprovar sua natureza problemática. Todo o inferno não seria tão convincente se não fosse a boa atuação e a química do casal de protagonistas. Kelly Reilly, Sherlock Holmes, 2009, transforma uma professora de educação infantil numa assassina de crianças, deixando de lado, aos poucos, toda a sua humanidade. São impressionantes suas impressões de horror no último ato, numa face suja de sangue, fezes e restos de cadáveres de animais, com a antecipação do que irá acontecer dali para frente. Michael Fassbender, Prometheus, 2012, age com precisão ao desenvolver um rapaz apaixonado que planejou o passeio pensando em pedir sua namorada em casamento, capaz de fazer o que for preciso para manter sua palavra. A dupla conquista o público, levando-o a momentos de angústia e sofrimento, e a torcida de que tudo aquilo acabe logo, da melhor forma possível. Perturbando mais pelo implícito do que pelo exagero, ainda assim, Sem Saída não é um filme fácil de se assistir, tanto que levei um bom tempo para adquirir coragem para revê-lo e escrever estas linhas. Diferente de produções fantásticas, com monstros e fantasmas, aqui o horror é próximo do real, do que se vê nos jornais todos os dias. Basta acompanhar os telejornais para saber que os clichês da produção não são apenas por reapresentar cenas já vistas em outros filmes, mas por se aproximar de uma realidade crua. Qualquer semelhança com o que já foi testemunhado antes nem sempre é mera coincidência. Meu ponto de vista foi o seguinte: fiquei com muita raiva na primeira vez que assisti, mas depois concluí que essa é a realidade nua e crua. Me lembrou perfeitamente o caso Champinha aqui no Brasil. Claro que o nosso psicopata teve o que mereceu, mas sabemos que não são todos que terminam assim, e o filme enfia isso na nossa goela de forma expendida. Um casal vai passar o fim de semana em uma região mais afastada da cidade, onde Steve vai pedir sua namorada em casamento. Mas tudo muda a partir da chegada de adolescentes que tornam o final de semana do casal num inferno. Escrito e dirigido por James Watkins, o filme não inova em nada, tudo você já viu, mas a diferença é que são jovens atrás de adultos. De certo olhar, algumas situações podem parecer bobas, por se tratar de jovens, ameaçadores, mas o filme tem um bom desenrolar sem ficar brega. Os atos do filme correm bem, o primeiro ato cria o laço do casal e faz com que você se importe. E com eles, a partir do segundo ato, temos o sangue. Vemos atos macabros por se tratar de jovens que não têm grandes motivações. Esse talvez um dos maiores problemas, seja os motivos para aquilo acontecer, sem contar com o desfecho que desconstrói um pouco o filme e nos deixa irritado. No elenco, temos o grande Michael Fassbender, que, como de costume, tem uma forte interpretação. E a Kelly Bailey, que tem outra boa atuação e carrega o filme puxando o protagonismo. Os adolescentes também cumprem bem seu papel, com destaque para o Jack O'Connell. Eden Lake é legal, cumpre bem o seu objetivo, tem bastante sangue, mas se acovarda no seu desfecho. Eu curto finais pessimistas no geral, principalmente em filmes de drama. Mas confesso que neste caso fiquei com um nó na garganta quando o filme acabou. É algo que incomoda. Me lembro de ter sentido isso em Wolf Creek. Não tem como não torcer por ela. Esse filme é excelente. Os ingleses geralmente atuam muito bem. Curta o vídeo, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal. Muito obrigado por estar conosco. Até a próxima.